Fala galera, vamos iniciar mais uma gravação da correção. Eu vou copiar toda a tarefa que nós temos para fazer. Estou usando o SQL Server, o SSMS 22. Então esse aqui é a nossa tarefa. O cenário nosso é a livraria, né? Vou começar a comentar aqui as coisas que não é necessário para essa gravação, né? Primeiro nós temos o script. Esse script ele está no nosso GitHub, né? Vou fechar algumas abas aqui. Então nós vamos lá em database curse library. Na library a gente tem o DDL, então a gente tem que inserir o DDL, inserir o DML, tá? Os dados vão estar. Lembra que aqui eu tenho updates e a princípio todos esses elementos já foram criados. Eu criei anteriormente, né? A gente vai ter uma função. Então a gente tem as tabelas também aqui criadas. Você vai ver que as tabelas estão aqui. Eu tenho todos esses elementos. A minha query ela está com exibição de plano de fundo, os resultados. A gente vê toda essa estrutura sendo executada aqui embaixo, né? A princípio a gente só quer mesmo entender as tabelas, né? Para entender as tabelas do sistema a gente vem em diagramas de banco de dados. Novo diagrama de banco de dados, seleciona todas as tabelas, né? Eu posso já fechar porque já vai estar em segundo plano aqui carregando, então carrega. A gente tem a tabela de auditoria que é totalmente separada. Ela só guarda alguns dados que nós temos separados aí. Mas o que importa para nós é a tabela de livros e item vendas, que é a tabela principal, os autores do livro e o estoque desses livros. Então tem um ID aqui do livro, o ID do autor lá dentro de livro, dentro de item vendas tem o ID do livro que a gente está vendendo, e a venda tem o ID da venda, a data da venda e o total da venda. Então, ok. Analisamos o script, né? O script você viu como ele está definido. Aqui eu estou só comentando para vocês poderem mexer. A parte 2 aqui é a parte que a gente entra numa questão bem legal, que é o esquenta, que eu chamo, né? Que é entender as queries que a gente tem que executar. Parte 3 em diante que eu vou deletar, mas depois eu trago ela para cá, tá? Só para não ficar com muita poluição. Nós temos 3 exercícios para iniciar a brincadeira, né? São 3 exercícios simples de inner join. Vou comentar os 3. Então aqui a gente já tem pronto para execução. Analisando aquela consulta, você vai entender que primeiro escreva uma consulta que liste o título, o nome, o preço e o livro na tela. Então se tem o título e o nome do autor, a gente vai olhar naquela tabela, você vê que o livro está aqui e o nome do autor está aqui e o autor está em livro. Então quer dizer que tem um inner join nesse caso. Então select, vou colocar o asterisco aqui para não ter problema. Lembra que quando eu trabalho com SQL a gente tem mania de sempre descer. Eu vou aumentar o tamanho da fonte para ficar mais fácil de vocês verem. Tamanho da fonte crescido. Select from, asterisco. E aqui nós vamos pôr o livro, os livros, ok. Vou pôr um LI para ele, inner join, e a gente tem o autor, autores, né? Vou colocar uma ATR para ele, onde ATR ponto autor ID é igual a LI ponto autor ID.
E aqui, nessa questão, eu vou descer para baixo aqui para ficar mais fácil de comentar também. O que ele pede? O nome do autor. Então, vou por ordem, tá? Até alt, né? Acho que é alt que eu pus. ATR, perdão. ATR, ponto. Nome do autor, vírgula. Segunda parte, eu tenho que escrever o preço. Opa, primeiro é o título do livro, né? Então, melhor ainda. Vamos pôr aqui LI, pronto. Título, vírgula. E o último é o preço. O preço, então é LI, pronto. Preço. Vou executar, tá? Executamos esse SQL, você vai ver na parte de baixo do vídeo os dados, né? Então, primeiro é fundação, Isaac Asimov, R$65. Beleza, nesse ponto a gente matou o primeiro. O segundo, foram vendidos na venda 1. Ó, que legal. Então quer dizer que ele quer saber, mostra os livros apenas o título que foram vendidos na venda 1. Então aqui eu posso começar pela venda. Então select, asterisco from, venda, vendas. E nesse momento eu já posso pôr um where, tá? E venda id igual a 1. Nesse momento aqui eu vou dar um executar. Ele mostra que tem um livro ali na venda 1. Mas quando você olha isso daqui, não tem muito nexo saber quais são os livros, porque só tem a venda. Mas para entender como eu chego onde eu quero, eu tenho que entender que eu tenho que passar por item venda e eu tenho que passar por livro. Então quer dizer que eu poderia passar por esse aqui e vir nessa parte aqui. Poderia também, mas ele quer o venda ID. Então nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um vem para esse, o nome, vem, pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou começar os inner joins. Primeiro eu vou fazer um inner join para aquela primeira tabela que é o item venda. Eu vou chamar ela de items. Nesse momento, items, ok. E items tem que ligar com a parte de cima. Então eu venho items ponto. Venda ID vai estar ligando com vem ponto venda ID. Nesse momento aqui eu tenho a venda e eu quero o que? Eu quero o nome do livro, tá? Nota que aqui eu tenho o livro ID. Se eu tenho o livro ID, ficou melhor ainda, porque se agora eu tenho o livro ID, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer mais um inner join com livros, e vou chamar ele de li, onde li ponto livro ID é igual a itens ponto livro ID. Ok, vou selecionar isso aqui e executar. Você vai entender que aqui tem Duna e 2001 Odisseia no Espaço. Nesse momento aqui, o que a gente vai fazer? A pergunta quer só apenas o título do livro. Então, se ele quer só apenas o livro, ID do livro, li ponto título e ok, nós temos o Duna e um Odisseia no Espaço. Matamos a segunda. Nesse momento a gente já tem essa parte e agora nós vamos a terceira para matar a primeira parte. Nós vamos dividir essa correção em 3 vídeos. Então você está vendo o primeiro, né? Vamos agora fazer o select, e ele é um select, mostra o autor, o valor total arrecadado com base nos itens venda, ordene o autor, o mais arrecadou com o menos arrecadou. Nesse momento aqui, se eu quisesse copiar o anterior, eu podia copiar, mas eu não vou copiar. Eu vou pôr simplesmente select asterisco from,
vou para o itens venda, e nota que eu tenho que ir lá no nome do autor. Então, se você tem que ir no nome do autor, entenda: vendas, livro, autores. Então, eu vou ter que ter dois inner join. Então, eu vou ter o item ou items, inner join livros, ok, li. Nós vamos ligar o li ponto livro id com itens ponto livro id, inner join novamente. Nesse momento agora eu vou interligar com o autores, vou pôr atr nele, onde atr ponto autor id é igual a li ponto livro autor id, ok. Nesse momento aqui vou executar e você vê todos os livros dos autores e os itens vendidos. Agora, para arrematar o que eles querem, nós precisamos de um group by, e nesse group by tem que ter uma agregação. Então, o que eu vou aprontar aqui? Escreva a consulta que mostra o nome do autor e o valor total arrecadado. Então, aqui eu já posso simplesmente pôr o que? atr ponto nome do autor, vírgula, o valor com base nos itens da venda. Ok, vamos agora dar um sum, e esse sum vai ter o que? A venda tem uma quantidade, então quantidade, a venda, né? Itens, ponto, quantidade, isso, quantidade, vou tirar esse aqui, deixar só para ele completar, itens, quantidade vezes itens, ponto, preço, itens, ponto, preço unitário. Nesse momento a gente sabe que existe um detalhezinho aqui, que tudo que está no group by, tudo que está fora do sum tem que ir para o group by. Estando dessa forma, ok. Agora eu tenho aqui, vou pôr um as valor aqui, valor, e ao colocar o as valor, eu tenho que ordenar isso, tá? Order by, eu posso pôr order by 2 aqui, porque lá é um array e ele vai ordenar. Porém, está falando que é do que mais arrecadou por que menos. Então aqui é um desk. Ué, funcionaria com esse 2i? Funciona, só porque nós sabemos que... E se eu colocasse só o termo valor? Funcionaria também? Vamos ver. Também funciona. E se eu colocasse todo esse sum aqui lá? Funcionaria também. Agora, qual que você quer? Eu sempre escolho o pelo nome, que eu acho que é menor porque o número também tem problema. Beleza? Então, matamos essa parte. Vou finalizar essa aula, tá? As três questões está aí. As cláusulas where finalizada. Vou finalizar e vamos começar a